Boa tarde, gente. Eu sou a Clara e apresentando junto comigo hoje tem o Pedro Risse, mas também no grupo nós temos o Henrico e o Pedro Calarga. Bom, o tema do trabalho escolhido pelo grupo foi os efeitos do glifosato no crescimento da soja. E de forma resumida, a introdução do trabalho fala sobre a importância do fósforo para o crescimento das plantas, especialmente em solos tropicais, onde ele costuma ser deficiente. O glifosato, que é um herbicida muito utilizado, pode interferir na absorção de fósforo pelas plantas. E a ideia principal foi investigar se o uso de doses pequenas desse herbicida poderia estimular o crescimento da soja e ajudar na absorção de fósforo, o que seria interessante tanto para a produtividade quanto para o uso mais sustentável dos fertilizantes. Boa tarde, meu nome é Pedro Risse e eu vou falar sobre a parte de materiais e métodos. O experimento ele foi conduzido em uma casa de vegetação, no Núcleo de Pesquisas Avançadas em Hematologia, a NUPAM, que pertence ao Departamento de Produção Vegetal da Faculdade de Ciências Agronômicas, na Unesp de Botucatu, aqui em São Paulo mesmo. Foram utilizadas como unidades experimentais vasos de plástico, com capacidade de 8 litros cada, no quais foram semeadas 3 sementes de soja, no cultivares BR-232 e BRS-243RR. O solo que eles utilizaram foi um solo coletado ali na área mesmo, na Faculdade de Ciências Agronômicas. E as características físicas e químicas desse solo foram analisadas no laboratório. Depois dessa análise, o solo foi peneirado e realizou-se a calagem, de acordo com a necessidade calculada, para elevar a saturação de base a 60%. O solo ele permaneceu incubado por um período de 60 dias e depois disso ele foi acondicionado nos vasos. Os cultivares de soja convencional e transgênica foram semeados após receberem um tratamento com fungicida. E em seguida foram semeadas 3 sementes por vaso. E após a germinação realizou o desbaste de maneira que foram retiradas 2 e apenas restou só uma no vaso. Quando as plantas apresentaram o terceiro trifólio totalmente expandido, receberam o tratamento referente à dosagem de herbicida glifosato. E a pulverização desse herbicida foi realizada através de equipamento instalado em um ambiente fechado, ali no laboratório da NUPAM mesmo. E após essa aplicação, os vasos foram mantidos na casa de vegetação. A irrigação deles foi realizada a cada 2 dias, avaliando-se visualmente as condições de umidade presente no solo dos vasos. Vale ressaltar também que no dia da aplicação, no dia da aplicação, a irrigação foi realizada sem que a parte aérea das plantas fosse molhada, né? E aos 30 dias após a aplicação do glifosato, as plantas de soja foram cortadas e foi separada a raiz, o caule e as folhas, sendo acondicionado em saco de papel em uma estufa, com circulação forçada de ar, uma temperatura de 60 graus Celsius, por um período de 72 horas, para a secagem das amostras, né? Aí, depois disso, o material foi pesado para a quantificação de matéria seca e triturado no moinho elétrico. E após esse processo, as amostras foram encaminhadas ao laboratório de relação solo-plantas, ali daquele mesmo departamento de produção vegetal, e para avaliação dos seguintes parâmetros de macronutrientes e micronutrientes. Continuando a apresentação, eu vou falar sobre os objetivos. Eu trouxe 2 tópicos, primeiro para falar sobre a absorção e a utilização do fósforo na célula. O fósforo ele é um nutriente essencial para o funcionamento celular. Ele é transportado para dentro da célula por proteínas transportadoras presentes na membrana plasmática. Essas proteínas regulam a entrada de fosfato, especificamente em condições de baixa disponibilidade no ambiente. Dentro da célula, o fósforo ele é fundamental para o metabolismo, sendo utilizado na produção de ATP, que é a molécula de energia, e ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, e os fosfolipídios, que compõem as membranas celulares. Agora, o segundo tópico é a regulação genética e organelas envolvidas. A expressão genética pode ser influenciada por substâncias externas, como o glifosato, que ativa genes responsáveis pela produção de proteínas transportadas pelo fósforo, aumentando a captação do nutriente. E além disso, o fósforo ele é utilizado em organelas, como cloroplastos, na fotossíntese e nas mitocôndrias, e na respiração celular, sendo essencial para a geração de energia no funcionamento adequado da célula.
Dessa forma, é possível perceber que o fósforo é essencial para a célula participando de processos como produção de ATP, ácidos nucleicos e fosfolipídicos. Seu transporte depende de proteínas da membrana, cuja produção pode ser influenciada por substâncias como o glifosato. Organelas como mitocôndrias e cloroplastos utilizam o fósforo em funções vitais, destacando sua importância no metabolismo celular. Reforçando assim, então, a utilização do fósforo para a manutenção da vida e da atividade metabólica nas células.